Saudações a você, meu caro colega, mais uma vez aqui pelo Legale com um curso especialíssimo para você, advogado que trabalha aí na área trabalhista, advogado que milita pela empresa, né? O que nós vamos falar aqui são sobre técnicas de defesa, técnicas da constituição da defesa, técnicas de como atuar aí defendendo os interesses da reclamada, o lado negro da força, né? Aquela parte do processo trabalhista que é sempre olhado assim meio estranho pelos magistrados, olhado meio estranho assim pela própria população, né? É a empresa, a opressora, aquela que está ali atrapalhando a vida do empregado, denegrindo, tolhindo os direitos do empregado, mas que a gente sabe que não é bem assim, né? Também tem a questão do fim social da empresa, também tem várias outras questões que envolvem aí a importância da empresa no Brasil, do empresário no Brasil, e afinal de contas nós somos advogados, e advogado é aquele que luta pelo interesse do seu cliente. Se eu estiver pelo empregado, eu vou brigar pelos interesses do empregado. Agora, se eu estiver pela empresa, eu preciso brigar pelos interesses da empresa. Eu preciso estar do lado do meu cliente, o cara que paga os meus honorários, e eu preciso fazer para este cliente o melhor possível, né? Então, quando eu estou pelo empregador, eu visto a camisa. Quando eu estou pela empresa, eu visto a camisa. E, gente, é um outro mundo, né? Vamos falar a verdade? É um mundo totalmente diferente. Você atuar como advogado do empregado é uma história, mas quando você está do outro lado e você tem que advogar pela empresa, pelo empregador, muda toda a concepção, muda toda a estratégia, muda toda a técnica. Por isso, né, exatamente por isso, que o Legale preparou esse curso para vocês e me chamou aqui para poder estar falando com vocês sobre as técnicas na defesa trabalhista. E não foi à toa que me chamaram, né? Para quem já me conhece, sabe que eu sou advogado e reclamada. Na minha militância como advogado, que é uma militância há 17 anos, eu atuo defendendo os interesses da empresa. Meu escritório, né, a Martir Advogados Associados, ela é o quê? Ela é focada inteiramente nos assuntos ligados à empresa, nas mais diversas áreas e com um foco bastante atuante aí nas questões trabalhistas. Bacana? Então vou botar na telinha aí o título do nosso curso, olha lá, Técnicas para Defesas Trabalhistas, né? E tem uma frasezinha ali embaixo que eu gosto muito, né? O necessário raciocínio jurídico para se materializar uma defesa trabalhista. O que nós vamos passar por aqui é o raciocínio que o advogado tem que ter no momento das defesas trabalhistas, ok? Então vamos lá, comigo aqui para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Bem, vamos pensar na peça, vamos pensar no formato da peça, na construção da peça contestação, da peça defesa trabalhista. Será que eu preciso ter um cuidado na hora de confeccionar a peça? Com toda certeza, né? Não só a peça de defesa, a peça de contestação, mas todas as peças processuais. Pois a peça processual é o caminho que você tem para buscar o êxito do seu cliente. Não é isso? Não existe neurolinguística, que é o convencimento através das palavras. A defesa é a neurolinguística escrita, é o convencimento através daquilo que você coloca no papel. E hoje, no mundo moderno, de acordo com aquilo que você coloca na tela do computador, né? PJE, processo judicial eletrônico, a gente já está avesso à questão do papel. A gente não trabalha mais com a questão que envolve o papel, mas com aquilo que está na tela. E até isso deve ser levado em consideração, né? Até nesse aspecto a gente tem que ser inteligente. Se antigamente a gente não podia fazer, a gente não tinha que fazer, não era agradável, correto, você fazer aquelas defesas extensas em que o magistrado ficava lá virando páginas e páginas para poder entender o que você estava dizendo. Da mesma forma, também na defesa na tela, na defesa no processo judicial eletrônico, você não pode ser enfadonho, você não pode também ser prolixo, falar demais, escrever demais, porque aí o magistrado vai ficar ali passando a tela, subindo tela e lendo. Ele precisa ser tocado rapidamente, né? Você precisa rapidamente chegar e alcançar ali o entendimento do magistrado para você ter aí o melhor rendimento possível, ok? Por isso que eu vou começar aqui, nessas técnicas para contestação, começar falando sobre o formato básico de uma contestação, de uma defesa trabalhista. E é o que eu vou colocar na telinha para você aí, ó, dá uma olhadinha. Formato básico da contestação nos termos da lei, né? No primeiro ponto do template, ó lá, a contestação ou a defesa representa a resposta do réu, meio pelo qual o mesmo se defende dentro do processo. Muito bom.
Segundo ponto do template, a legislação, onde é que eu encontro na legislação trabalhista os aspectos de uma defesa, né? O que é assim, nós somos pouco prestigiados no momento da defesa pela CLT. Então, olha lá, a defesa, embora na prática seja apresentada por escrito, por força de lei, tem indicação de ser apresentada verbalmente em audiência e no prazo de 20 minutos. É o que diz o artigo 847, que está transcrito ali embaixo. Olha lá. Não havendo acordo, o reclamado terá 20 minutos para aduzir sua defesa. Vírgula, para na vírgula ali. Vamos voltar, ó. 847. Não havendo acordo, não havendo composição, terá 20 minutos para aduzir sua defesa após a leitura da reclamação trabalhista, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Parece absurdo, mas é só isso. É só o artigo 847 que trata da defesa. Muito bom. Comigo aqui, olha só. O 847 diz que, se não tiver acordo, se as partes não chegarem a uma composição, e isso porque o maior princípio do direito do trabalho é o princípio conciliatório, né, que é um princípio importante e que é evidente, que é latente nas relações trabalhistas. Não havendo esse acordo, inicia-se o processo com a apresentação da defesa, da contestação, que pelo artigo 847 é verbal, mas que nós sabemos que na praxe essa não é a regra, essa é a exceção. Posso fazer verbalmente? Posso fazer verbalmente, mas é uma exceção. A regra é o quê? Que seja apresentada por escrito. E no PJE, né, protocolizada, você tem que colocar no sistema do PJE até 2 horas antes da audiência. Ah, posso colocar um dia antes, professor? Posso colocar 2 dias antes? Pode, não tem problema, mas o prazo máximo é até 2 horas antes da audiência. Até 2 horas antes da audiência, você vai entrar no sistema, vai jogar lá a sua defesa, sua contestação, colocá-la, né, protocolizá-la, vamos dizer assim, dentro, apresentar dentro do sistema a defesa, e essa defesa vai para dentro do processo judicial eletrônico. Bacana? Muito bom. E aí a gente fica naquela situação, o que tem que ter essa peça? O que essa peça tem que ter? Como é que tem que ser composta essa peça para que ela possa ser tecnicamente correta, para que ela possa alcançar efetivamente o seu objetivo? Como se fosse um quebra-cabeça, nós vamos dividir aqui com você essa peça em passos, em partes, né? Em verdadeiros mandamentos que devem ser seguidos pelo advogado que faz a defesa, que faz a atuação, ok? E de volta na tela lá nós vamos ter estes passo a passos aí, né? Então nós vamos ter lá, dentro desses passo a passos, vamos ter o endereçamento, nós vamos ter a qualificação que está do ladinho aqui para você, né? Olha lá, a qualificação, um resumo, uma síntese da inicial, né? Aí nós vamos ter a preliminar, que é a defesa processual, as questões de mérito, o pedido, que vai ser um pedido de improcedência, e as provas, ok? Então aí do ladinho tá para você um esqueletozinho, né? Um ritualzinho, um caminho que você tem que seguir aí, são 7 passinhos para você poder fazer a contestação. Bacana? Então mais uma vez, para você entender direitinho, o primeiro passo, a primeira coisa que eu vou fazer na peça é o quê? O endereçamento. Vou endereçar isso, né? Apesar que hoje isso é meio obsoleto, até porque no sistema judicial eletrônico não tem como errar, você vai estar dentro do sistema, né? Mas seguindo uma praxe jurídica, você vai endereçar o juiz que está, vamos dizer assim, judicando naquele processo, está conduzindo aquele processo. Aí você vai qualificar, você vai dizer quem é o seu cliente, confirmar se está certo ou errado as questões da inicial. Você vai para um resumo, um breve, um sintético resumo, né, da da petição inicial, do que foi dito na petição inicial, e depois você vai para a defesa preliminar, né? Num quarto passo aí você tem a defesa preliminar, depois o mérito, né, o pedido, né, as provas, e aí o pedido finalizando tudo direitinho. Bacana? Então esse é o esqueletinho que tem que ser seguido no momento de uma defesa. Bacana? Muito bom. E como é que funciona isso passo a passo, né? Vamos dar uma analisada nisso passo a passo, observando aí o formato, a construção da petição inicial. Aí eu vou pedir para a gente colocar na tela inteira. Isso, muito bom, porque aí fica mais fácil da gente visualizar e vocês entenderem aonde que está cada situação que eu acabei de desenhar com vocês aqui, né? Então, ó lá, o primeiro, o número 1zinho tá lá em cima, ó.
é o endereçamento, o como você vai fazer o endereçamento. Então você vai endereçar excelentíssimo senhor, doutor, juiz do trabalho de tal vara do trabalho de tal lugar. Bacana? Eu ainda coloquei ali deixar espaço, porque a gente ainda está na praxe da peça escrita, né? Mas na digital nem seria tão necessário isso. Aí você vai colocar ali a reclamação trabalhista, o processo, o número do processo que se retrata aquela peça, e aí você vem com a qualificação, né? O nome da parte, CNPJ, o endereço por seu advogado que esta subscreve, nos termos da procuração anexa, papapá, em nome de quem, papapá, vem apresentar sua contestação. Olha que bacana. Nos autos da reclamação trabalhista que ele move, já qualificada nos autos, cujo número se contém epígrafe, artigo 847, 300 do CPC, razões de fato, papapá, qualifiquei, enderecei e fundamentei. Aí eu vou para o terceiro passo. Qual é o terceiro passo? Síntese da inicial. Eu vou fazer um resumo da inicial, um resuminho da inicial nesse momento da peça. Só que vem comigo aqui para eu explicar isso para você direitinho. Olha só, gente, não adianta você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar aí no resumo o inteiro teor da inicial, pelo amor de Deus. É resumo, é síntese, né? Então você vai dizer o quê? Que o reclamante entrou com a reclamação trabalhista em face da reclamada, pleiteando, aí você vai fazer um resumo, né? Pleiteando o vínculo empregatício, horas extras, equiparação salarial, dano moral, e deu a causa ou valor de tal, pedindo a procedência da ação. Entenderam? É resumo, é síntese. Não é cópia da petição inicial, porque tem muitos advogados, muitos colegas aí no mercado, que acabam fazendo uma cópia da petição inicial nesse momento de resumo. Né? Então a gente tem que invocar aí o poder de síntese, o efetivo poder de síntese, e fazer um resuminho, uma coisa sintética, apenas para que o advogado se situe dentro do processo e também, se caso o juiz lê essa peça isoladamente, ele tem ali um liame, né? Um início de raciocínio do que será contestado. Então é síntese mesmo, gente. Tem que ser síntese mesmo. Bacana? De volta para a tela. Nós temos na tela lá, ó, no item 3, a síntese inicial, e no 4 das preliminares, ou ainda da preliminar. Vamos falar um pouquinho desse momento, vamos falar um pouquinho dessa dita preliminar. Gente, aqui é o momento da defesa indireta, da defesa processual. Comigo aqui, vai. Volta aqui, ó, defesa indireta, defesa processual. Dentro do processo, eu tenho dois tipos de defesa a ser realizada. Dentro da minha contestação, eu tenho dois tipos de defesa para ser realizada. Eu tenho a defesa processual. O que é a defesa processual? A defesa indireta, aonde eu busco a extinção do processo sem a resolução do mérito, sem precisar entrar no mérito. Existe um vício no processo, existe um vício insanável no processo, um vício que não dá para consertar no processo, e por existir esse vício, o processo tem que ser extinto, tem que acabar esse processo, ok? Tem que ser extirpado esse processo lá do PJE, não pode seguir, porque ele está viciado. E é nesse momento, nessa preliminar, que eu alego isso. Ilegitimidade de parte, inépcia da petição inicial, né? A carência de ação, coisa julgada, todos esses temas que envolvem a extinção do processo antes do processo começar, é nesse momento que eu vou sustentar, ok? E é o quê? É a extinção sem a resolução do mérito, sem precisar entrar efetivamente no mérito, ok? Muito bom, então eu vou discutir isso aí. Depois que eu discutir tudo que eu tenho que discutir aí, tudo que eu tenho que discutir nesse momento, aí sim eu vou para cima do mérito, né? E aí a gente volta lá na tela. A gente passa ali o quarto momento, que são as preliminares, e eu entro no mérito, né? No mérito. E aí no mérito também tem uma peculiaridade bem interessante. Depois eu vou explicar tudo isso de novo na sequência de uma forma mais pormenorizada, né? Mas eu quero que vocês entendam o grosso da coisa agora nesse primeiro momento. Dentro do mérito ainda tem uma preliminar. Como assim, professor, uma preliminar dentro do mérito? Pois é, olha ali, abaixo do texto ali, abaixo do título do mérito, né, existe da prescrição. E a prescrição, ela ainda não é o mérito efetivo, a discussão do fato, mas é uma preliminar
de mérito. Comigo aqui, o que é uma preliminar de mérito? É uma preliminar, é uma defesa técnica processual que vai levar o processo à extinção também. Não vai deixar entrar nos fatos, vai levar à extinção também. Só que vai levar à extinção, olha que interessante o que eu vou dizer para você, vai levar à extinção com apreciação do mérito. Com apreciação do mérito. Por isso que a prescrição está dentro do mérito. Eu não tenho como deixar a prescrição lá nas preliminares processuais. Ele tem que estar dentro do mérito. Porque lá na preliminar processual, o que acontece? O processo é extinto sem a resolução do mérito. Ok? O reclamante, a parte contrária, pode entrar de novo. Ele vai entrar de novo. Ok? Só que quando o processo é extinto com a resolução do mérito, que é o caso da prescrição, eu estou dentro do mérito, eu estou apreciando o mérito, não pode mais entrar com a ação. Entenderam a diferença? Preliminar processual, extinção do processo sem apreciação do mérito, né? E no mérito, prescrição, aprecio o mérito e eu não posso mais entrar com a ação. Entenderam? Por isso que essa prescrição tem que estar dentro já do universo do mérito. São questões técnicas e, aliás, esse é o intuito dessa aula, né? Passar para vocês as questões técnicas que envolvem a defesa trabalhista. Muito bom. De volta lá na tela. Vamos voltar lá de novo na tela. Olha que interessante. Vencida a questão da prescrição, aí eu entro nos fatos. Aí eu vou falar da justa causa e das horas extras. Vou falar aí de outras questões que eu queira falar. Vou abordar todos os demais temas e vou chegar no momento do pedido. E qual que é o momento do pedido? O momento do pedido é a improcedência, né? Aí eu vou usar aquele texto bonito, né? Diante de todo exposto, aguarda-se a criteriosa decisão de Vossa Excelência, que por certo acolherá a preliminar suscitada e no mérito julgar improcedente, ou ainda no mérito acolherá a preliminar de mérito, de prescrição, né? Condenando o reclamante ao pagamento das custas processuais e demais combinações legais por ser uma medida de justiça, né? E aí vem aquele pedidinho de praxe, né? Requer a reclamada que em caso de vir a ser reconhecido qualquer direito nesta demanda que ocorra a compensação, artigo 767, que também é um padrão da defesa, né? Se tiver uma coisa a compensar, que seja compensado também nos termos da condenação. E aí a gente passa para as provas. A reclamada protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, especialmente pelo depoimento pessoal do reclamante, sob pena de confissão nos termos da súmula 741 do TST e outras que forem necessárias. Termos em que pede deferimento, local e data, o advogado, número da sua B, assina e está aí uma peça técnica, ou pelo menos a construção de uma peça técnica. Ok? Vamos de novo passar um pouquinho esse contexto da peça, para que a gente possa ter agora uma visualização, né? Imagine aí na sua tela o PJE. Imagina na sua tela aí o ambiente do PJE. Então nós vamos ter lá um endereçamento, que é a primeira parte. Aí a gente vai qualificar na segunda parte, tudo bonitinho, tudo certinho. Aí vai ter lá a terceira parte, que é a síntese, que o professor acabou de dizer que é uma coisa resumida, uma coisa curtinha, né? Aí nós vamos para as preliminares, bate tudo que tem de defesa processual aí na quarta parte. Aí nós vamos ter a questão que envolve o mérito propriamente dito, e dentro do mérito tem preliminar de mérito, que é prescrição. Entro nas demais matérias, vou fazer lá o tópico 6, que é o tópico do pedido, que eu estou pedindo a improcedência da respectiva ação, e finalizo aí com as provas, com o pedido de prova e finalizando a minha peça. Bacana? Comigo aqui. O Legale disponibiliza esse material para vocês. Aliás, já disponibilizou, né? Se você entrar lá no nosso site, vai estar lá, materiais gratuitos. Ou quem está inscrito nesse curso aí também acaba recebendo, a gente envia por e-mail. Para você poder ter esse material aí no seu arquivo, né? Que tem aí, pelo menos, esse formato. Eu não gosto muito da palavra modelo. Isso não é exatamente um modelo, é um formato, né? Estou dando para vocês o formato. Porque o importante é o advogado dar vida à peça, né? O advogado tem que se envolver no contexto da peça e dar vida à respectiva peça. Bacana? Muito bom. Vamos falar agora da questão pontual da defesa processual, da defesa preliminar, que no material vai aparecer para você dessa forma. Olha lá, defesa processual preliminar, ok? E aí, logo no comecinho do material tem uma referência bacana aí, que é o artigo 301 do CPC. Artigo 301 do CPC. E o CPC
nesse aspecto, é o CPC atual, né? A gente não está falando do novo CPC ainda, que não mudou muita coisa, mas mudou a disposição deste acordo, pelo menos nesse ponto, né? Mas estamos trabalhando ainda com o CPC atual, porque você vai usar tudo que a gente está dizendo aqui amanhã, né? Não vai esperar o ano que vem para poder colocar isso em prática. Então, nós estamos trabalhando com o que hoje está em vigor. E o artigo 301 do CPC traz o rol de possibilidades, o rol daquilo que eu posso alegar em defesa, né? Então, rapidamente, você tem aí inépcia da inicial, explica direitinho a inépcia da inicial. Você tem a nulidade de citação, explica aí a questão que envolve a nulidade de citação. Aí nós vamos ter a figura da coisa julgada, explicando também a fundamentação da coisa julgada, litispendência. Na sequência da litispendência, carência de ação, e aí a divisão da carência de ação, né? Possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, ilegitimidade de parte. Logo abaixo a gente tem a conexão, as questões que envolvem a conexão. Aí perempção, duplo arquivamento, chamamento ao processo. Você tem aí a nomeação à autoria, denunciação à lide. E o não cumprimento de tentativa de acordo perante a comissão de conciliação prévia, isso aqui caiu já, mas está no rol ainda aí, né? Não é exigido mais por força do STF, mas ainda está aí. Incapacidade da parte de efeito de representação. E aí o compromisso arbitral e a falta de caução ou de outra prestação que a lei exigir. Tá tudo no 301. Tudo lá no 301. Então vem comigo aqui, ó. O 301 é o seu checklist. Toda vez que você pegar uma contestação para fazer, chegou no seu escritório um cliente empresa. E o cliente falou, olha, doutor, eu quero que você me defenda nesta demanda que eu sofri aqui, nesta ação trabalhista, nessa reclamação trabalhista aqui. Você fechou lá os seus honorários, os importantes honorários, você tem que estudar agora o que tem naquele processo, estudar como foi feita aquela petição inicial, o que envolve aquele pedido inicial, todo aquele contexto do pedido inicial, e aí você vai endereçar, vai qualificar, vai fazer o resumo e vai chegar a hora que você tem que analisar o quê? Os defeitos processuais. E aí o que você tem que fazer? Pegar o CPC, abrir no artigo 301 e correr o dedinho ali. Você tem que ver no 301 se o que está no contexto daquele processo se encaixa em algumas daquelas possibilidades do 301, que são as possibilidades que nós acabamos de passar e que está no material de você, ok? Que está com o seu material aí. Muito bom. E aí eu vou ver se enquadra, vou ver se está correto a questão da legitimidade, se está correta a questão da petição, os formatos da petição e tudo isso. E havendo alguma coisa a alegar, eu vou alegar isso no momento de defesa, no momento da preliminar da defesa indireta do respectivo processo. Bacana? Agora, às vezes surgem algumas questões de bastidor, né? Às vezes o advogado fala assim, eu não costumo alegar preliminar, não, porque o juiz não analisa. Eu costumo não alegar preliminar, não, porque a informalidade do processo trabalhista passa por cima de um monte de coisa. Então, às vezes o advogado deixa de fazer uso das preliminares. Ele deixa de fazer uso da defesa indireta. E ele se preocupa diretamente com o mérito. Eu vou bater no mérito, porque onde eu ganho ação é no mérito. Onde eu vou aliviar a vida do meu cliente é no mérito. E acaba não dando a devida atenção para as preliminares. Então, tecnicamente falando, eu quero chamar a sua atenção para a defesa indireta. Meu amigo, a defesa indireta, ela é importantíssima para quem contesta, para quem é advogado de defesa, para quem trabalha para a reclamada. Sabe por quê? Porque o tempo está a favor da reclamada. O tempo está dentro do contexto da estratégia da reclamada. O tempo abaixa os ânimos, o tempo facilita a composição. Porque se o advogado vem babando, né? O advogado reclamante vem babando, acreditando que ele está com a faca e o queijo na mão, que vai ganhar uma baita de uma grana naquele processo, que a condenação vai ser alta. Se de repente ele se deparar com uma questão técnica e que o processo não vai ser tão simples assim, ou ainda que o processo dele pode ser extinto, e ele vai ter que entrar com outro processo, ele abre as portas para uma possibilidade de acordo. Imagina só, você esperar 1, 2, 3 meses para uma audiência, e quando você chegar na audiência com o seu cliente, a empresa vem com uma defesa indireta e seu processo é extinto. Você tem que começar tudo de novo. Como é que fica a reputação desse advogado, a condição psicológica desse advogado para com o cliente? Professor Rogério, você vai falar em questão psicológica? É questão psicológica. Atuar num processo, ser advogado, é trabalhar com todos os fatores, principalmente com o fator psicológico. Se você extinguir o processo, mesmo que sem a resolução do mérito, mesmo que sem a apreciação do mérito, vai poder entrar de novo? Vai. Mas você extinguiu.
Você alcançou o seu objetivo como advogado e extirpou aquela situação que estava ali acontecendo. Você já teve uma vitória. E essa vitória, ela vai ecoar tanto para o seu cliente quanto para a parte contrária. Quando a parte contrária vier na próxima ação, ela já vem te respeitando mais. Né? O próprio reclamante ele já vem meio abalado. Ele fala, peraí, o advogado da empresa, a empresa já acabou com a primeira tentativa do meu processo. Será que não é interessante um acordo? Será que não é interessante eu vir neste momento aberto para uma composição? Olha que interessante, né? Então você já começa. É trabalho de formiguinha? É trabalho bem ali pontual, aquela coisa toda? Mas é assim que o advogado da empresa tem que agir. É assim que o advogado da empresa tem que atuar. Ok? Muito bom. Como se não bastasse, vou dar outra dica fantástica para você na questão da defesa indireta, na defesa processual. Olha só. O nosso tribunal, os recursos trabalhistas, são recursos extremamente técnicos. Concordam comigo? Muito bem. Por ser um recurso extremamente técnico, não é qualquer recurso que é apreciado nos tribunais superiores. No TRT, a gente tem a devolução da matéria, né? Efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo? Tudo que eu discuti na primeira instância vai para a segunda instância. Efeito devolutivo. Ok? Por isso que o recurso ordinário é um recurso que sobe facilmente para o tribunal. É o verdadeiro exercício do duplo grau de jurisdição. A Constituição fala em duplo grau de jurisdição. Quando a Constituição fala em duplo grau de jurisdição, ela fala em poder recorrer uma vez, duplo, né? Para cima, recorrer uma vez, no mínimo uma vez, ter pelo menos no mínimo uma segunda avaliação daquilo que foi discutido originariamente. Então, quanto a isso, você não vai ter problema nenhum. Agora, o triplo grau de jurisdição, ou ainda o recurso de revista, recurso extraordinário, embargos do TST, aí a coisa fica complicada. É tudo muito técnico, extremamente técnico, ok? Tanto que fato, matéria fática, matéria que é matéria de prova, aconteceu ou não aconteceu, existiu ou não existiu, tudo que é fato, eu só consigo discutir até o TRT. Não consigo discutir fato, não consigo discutir prova lá no TST. Então morre, acaba o processo no TRT quanto a fatos, né, quanto às questões fáticas, morre no TST, acaba no TST. Ou no TST, desculpa, no TRT, que é o duplo grau. Acaba no TRT. Só vai para o TST o quê? As matérias de direito. Ofensa ao direito, ofensa à Constituição Federal. É isso que vai para as instâncias superiores. Ok? Agora me diga uma coisa, quando você alega defesa indireta, quando você alega inépcia, quando você alega uma preliminar de ilegitimidade de parte, de carência de ação, de impossibilidade jurídica do pedido, ou parte para uma conexão, para uma coisa julgada, o que você está sustentando? Que tipo de matéria você está sustentando? Matéria de fato ou matéria de direito? Matéria de direito. Matéria de direito. Isso quer dizer o quê? Quer dizer o quê, meu amigo? Quer dizer que se você perder a sua tese de defesa indireta na vara, você vai conseguir recorrer para o TRT. Se você também for derrotado no TRT, por ser matéria de direito, você vai conseguir ir para Brasília. Você vai conseguir ir para o TST rediscutir aquilo. Por quê? Porque é matéria de direito. Ok? O que não acontece com os fatos. Os fatos você discute na vara, você foi derrotado na vara, você vai pro TRT, se você for derrotado no TRT, lascou, dançou, acabou. Você não tem mais o que fazer. Tá entendendo o meu raciocínio? Agora imagina só, vamos pensar no mundo cruel para a reclamada. Ela foi condenada numa ação R$1 milhão. R$1 milhão. Tá cheio de vício o processo. Tem um monte de vício, mas eu não sou o advogado da preliminar, eu não sou o advogado da defesa indireta, eu vou pro mérito. E no mérito eu tomo porrada, perco o mérito, sou condenado em R$1 milhão. Ok? Vou com o meu RO, com tudo que eu tenho, com toda a força que eu tenho lá pro TRT para poder reverter a matéria fática. Perco também no TRT. O tribunal vem falar em provido o recurso. Não dou provimento ao recurso. A decisão da vara está perfeita. R$1 milhão. Posso fazer mais alguma coisa? Não. Não tenho mais o que fazer. Vou espernear, vou usar o iuris esperneantes, vou entrar em desespero, né? Vou tentar fazer alguma coisa. Mas vai resolver? Vai resolver nada. Patavina nenhuma, não vai resolver nada. Eu não vou conseguir subir
para o tribunal para discutir isso. Logo, o que vai acontecer? Transita em julgado, transitou em julgado de execução, daqui a pouco eu estou com uma penhora online de R$1 milhão na conta da empresa. Olha que loucura. Agora, se tem defesa processual, se tem defesa técnica de defesa indireta processual, eu consigo tirar esse processo do TRT e levar ele para o TST. Se for ofensa à Constituição Federal, eu consigo tirar do TST e levar lá para o STF. O que eu vou ter ao meu favor? Armas temporais. Ah, professor Rogério, você está ensinando os seus alunos a procrastinar o processo? Não estou ensinando a procrastinar o processo. Eu estou ensinando a advogar para a empresa. Porque às vezes advogar para a empresa é sim administrar o tempo. É sim administrar as ferramentas que você tem na mão. Porque pode ser que aquele R$1 milhão que o reclamante queira receber no dia seguinte da condenação, daqui a um ano, ele aceite um valor menor. Ah, mas por que ele vai aceitar um valor menor? Porque passou um ano. As pessoas se apertam, as cabeças mudam, a situação financeira do país muda. Nós estamos vivendo um momento de crise. Nesse momento, não tem como se exigir da empresa um acordo extremamente robusto se a empresa não tem fôlego para pagar. Então, muitas vezes, saem acordos menores no momento de crise porque está todo mundo imbuído e sabendo que a empresa não tem dinheiro para pagar com aquilo naquele momento. O que adianta eu ter uma vitória de pirro? Ganhar, mas não levar? Não adianta nada. Então, muitas vezes, esse tempo que você tem com a ferramenta recursal originária da defesa indireta, da defesa processual, acaba auxiliando o seu cliente a não pagar lá R$1 milhão da condenação, mas fazer um acordo de 600 mil. Ah, mas 600 mil é dinheiro pra caramba. Concordo? Mas é menos que R$1 milhão. Não é verdade? E você só conseguiu esses 600 mil numa composição porque você tinha ferramentas processuais, porque você tinha discussão processual. Porque se acabar a discussão processual e transitar em julgado, acabou, é só execução. E lá na execução o papo é outro. Entenderam? Então nós temos diversos benefícios trabalhando com a defesa indireta. Então vale a pena assim abrir o artigo 301, vale a pena correr o dedinho ali, estudar o processo, estudar a questão de defesa processual e fazer uma bela de uma defesa processual. Porque com a defesa processual você tem alguns benefícios. Se extinguir o processo, você já é um vitorioso. Né? Se você extinguir o processo, mesmo que sem resolução do mérito, você já coloca em xeque a parte contrária. E você ainda tem o universo recursal a seu favor, porque é matéria de direito. Ok? Essa dica vale ouro. Essa dica já vale o curso que você está fazendo aí. Já valeu a pena você estar comigo aqui nessa noite, assistindo aqui as técnicas para a defesa trabalhista. Bacana? Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos falar um pouquinho então da defesa, da preliminar de mérito? Eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da preliminar de mérito. Que no material de vocês, aí na tela aparece como prescrição, né? O que é a preliminar de mérito? A preliminar de mérito é exatamente a prescrição. E aí nós vamos ter dois tipos de prescrição, né? Nós vamos ter a prescrição bienal e nós vamos ter a prescrição quinquenal. E eu vou alegar tudo isso em que momento? Vou alegar tudo isso exatamente no momento que trata aí da preliminar de mérito. Dá uma olhadinha ali na prescrição bienal e quinquenal. Muito bem. Vamos ver isso na prática, se aprofundar um pouquinho, perder 5 minutinhos, perder não, ganhar 5 minutinhos aqui para a gente poder passar para vocês aqui uma coisa bacana nesse sentido. Então vamos lá, comigo aqui, ó. A prescrição bienal é aquela prescrição que corre para onde? Que corre para frente, né? A bienal, ela corre para frente e a quinquenal corre para trás, ok? Então, extinguiu o processo, a relação, tô ainda com as preliminares processuais lá, falei extinguiu o processo. Acabou a relação jurídica, extinguiu o contrato de trabalho, as partes se separaram. O que acontece? Eu tenho 2 anos para frente para poder entrar com a reclamação trabalhista, ok? No final desses 2 anos, eu tenho 5 para trás. Eu consigo voltar 5 anos para cobrar os direitos trabalhistas. Bacana? Então, não vamos falar em data, mês, nada. Vamos falar em ano. O contrato foi rompido em 2015. Separaram-se as partes, rompeu-se a relação jurídica em 2015. Quanto tempo que eu tenho para entrar com essa ação? 2015
2016, 2017, ok? Se passar um dia desses 2 anos, tá prescrita a ação. Eu não posso mais entrar com a reclamação trabalhista. Ok? Muito bom. Entrei dentro do prazo, consegui entrar dentro do prazo. O que acontece? Eu busco os últimos 5 anos. Bacana? Isso nos leva aqui à conclusão. Nos leva à conclusão de que, se eu demorar para entrar com a reclamação trabalhista, se eu for meio lerdo, né? Se eu for um advogado assim, meio Rubinho Barrichello, demorar com a coisa ali, o que vai acontecer? O direito vai perecendo lá atrás, o direito vai acabando lá atrás. Vamos supor que eu tenha 5 anos exatos de direitos trabalhistas. Eu comecei a trabalhar em 2010 e trabalhei até 2015, ok? Em 2015, novamente não vou falar nem mês nem data, só para vocês entenderem a cronologia dos anos aí, né? Comecei em 2010, fui até 2015. 2015, fui mandado embora, no dia seguinte eu entrei com a reclamação trabalhista. O que acontece? Eu pego 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, pego tudo, volto e pego os 5 anos, 2010, 2015, ok? Vamos supor que eu demore 1 ano para entrar com a ação, entre em 2016, ok? Quando eu entrar em 2016, eu vou pegar 2016 em branco, 2015, 14, 13, 12, perdi 2011. Vamos supor que eu entre em 2017. Eu vou pegar 2017 em branco, 2016 em branco, os direitos começam em 2015. 2015, 14, 13, perdi 2 anos dos meus direitos. Entenderam o raciocínio? Eu tenho que entrar 2 anos para não deixar a ação prescrever. Só que quando eu entro, volta 5. Se eu demorei para entrar, quando voltar os 5, vai pegar um período em branco. E se pegar esse período em branco, eu não tenho direito nesse respectivo período. Ok? Na defesa, na contestação, é essa conta que eu tenho que fazer. Eu tenho que pegar lá a inicial, tenho que pegar a distribuição da inicial, acessar lá a inicial e verificar quando que o contrato acabou. Quando que o contrato acabou e quando que a ação foi distribuída. Se a ação foi distribuída além dos 2 anos, está prescrito. Eu vou alegar a prescrição bienal. Preliminar de mérito da prescrição bienal. E vou dizer que o processo tem que ser extinto com julgamento do mérito. Olha o detalhe. Com julgamento do mérito. Por quê? Porque ocorreu prescrição bienal. Ok? Acabou a ação. Muito bem. Agora, se eu perceber que ele entrou com a ação, efetivamente ele entrou com a ação, mas ele demorou para entrar com a ação, ele entrou com a ação quase beirando o término do prazo prescricional bienal, de cara eu tenho que ver se ocorreu, e aliás ocorreu, sempre vai ocorrer, a prescrição quinquenal. Aí eu vou voltar, e vou voltar daquela data a 5 anos, e vou chegar numa determinada data. Dali para trás está tudo prescrito. Ok? Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu, Rogério Martiri, empregado da empresa YZ, sofri um dano moral terrível em 2010 ou 2011. Sofri um dano moral terrível. Só que eu era empregado, não entrei com a ação. Fiquei esperando, mas eu tenho prova, eu tenho testemunha, todo mundo sabe que eu fui moralmente ofendido em 2011. Aí passa 2012, 13, 14, 15, né? Aquela coisa toda. 15 e eu sou desligado da empresa. Procuro um advogado, contrato o advogado e o advogado demora praticamente 2 anos. No último dia do prazo ele entra com a ação. Hora que volta 17, 16, 15, 14, 13, lá, não pega mais aquele momento em que eu sofri o dano moral. Aquele momento está prescrito. Porque quando voltam os 5 anos, o que acontece? Voltou os 5 anos, não atingiu. O término dos 5 anos voltando acaba aqui e o direito tolhido está para trás desses 5 anos. Se está para trás desses 5 anos, lascou. Está prescrito. Então eu também tenho que fazer essa conta bonitinha, certinha. E lá na minha preliminar de mérito, de prescrição, o que eu vou dizer? Que ocorreu prescrição quinquenal, que o juiz só pode levar em consideração os direitos de tal data para frente, de tal data para trás está prescrito. E tem que reconhecer essa prescrição com o julgamento do mérito, com a apreciação do mérito quanto à prescrição do período anterior, ok? E é nesse momento que eu discuto isso, ok?
Muito bom. Uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês é o seguinte, que você precisa, no momento da contestação, também conhecer um pouquinho de aviso prévio, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nosso aviso prévio pode ser de até 90 dias, aviso prévio proporcional. Tem aquela regrinha toda do aviso prévio proporcional. Então eu preciso fazer essa conta direitinho, porque o aviso prévio, ele projeta o contrato de trabalho. Então só vai começar a contar os 2 anos para prescrição quando terminar o aviso prévio. Quando concluir, terminar o aviso prévio, aí eu começo a contar os 2 anos, ok? Vamos supor que pela contagem lá do aviso prévio proporcional deu os 90 dias. Então, 90 dias, o que é 90 dias? São 3 meses. Então, fui demitido em janeiro, mas eu tenho 90 dias de aviso prévio, fevereiro, março, abril. Só a partir de maio, depois de abril, é que começa o quê? A prescrição bienal a correr. O prazo prescricional bienal a correr. Então tem que levar em conta isso aí. Porque senão daqui a pouco você está pedindo um monte de prescrição dos processos aí e não está observando isso. Aí o juiz fala, pô, esse advogado não conhece realmente a matéria de prescrição. Então tem que tomar cuidado com isso, ok? Rapidamente, o aviso prévio, só para não ficar no ar, né? Eu dei um exemplo técnico aqui de um direito, eu preciso explicar esse direito, porque senão não funciona. Como é que funciona o aviso prévio proporcional, né? Dentro do primeiro ano, 30 dias. Dentro do primeiro ano, 30 dias. Passado esses 30 dias, eu vou somar sempre mais 3 dias a cada ano suplementar. Então, vou somando até o limite máximo de 90 dias. Ok? É assim que funciona o aviso prévio proporcional. Bacana? Muito bom. Vamos ver o que tem mais para frente aqui. Nós vamos ter agora as questões que envolvem a defesa de mérito propriamente dita. Olha aí, né? No materialzinho de vocês, a gente vai ter a defesa de mérito propriamente dita. E o que é essa defesa de mérito? Olha lá, no tocante ao mérito propriamente dito, cabe ao advogado, na contestação, na confecção da defesa, sustentar contrariedade ao fato. Ele tem que ir contra o fato, né? O que é o fato? O relatado na inicial não ocorreu. Ou ainda, contrariedade quanto à aplicação da legislação sustentada na peça prefacial. Eu digo que o fato não ocorreu, ou eu digo que o fato ocorreu, mas a lei não se aplica naquele momento. É o que diz aí o primeiro tópico da defesa de mérito. No segundo tá assim, ó. Conforme relatado anteriormente, a melhor técnica é dividir os assuntos, né, causas e pedidos por tópicos e desenvolver a respectiva impugnação, sempre começo, meio e fim, rebatendo aí tudo que tem que ser rebatido, né? E aí na sequência a gente começa a dissecar aí os importantes princípios que tratam da defesa. Mas antes eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, né? Olha só. A inicial está dizendo que o empregado quer hora extra porque trabalhava além da 8ª hora diária. Ok? Vamos partir desse exemplo. O reclamante entra com a reclamação trabalhista dizendo quero hora extra. E por que eu quero hora extra? Porque eu trabalho além da 8ª hora diária. Alegou esse fato. Perfeito, o fato está alegado. Na defesa eu tenho 2 caminhos. Ou eu digo não fazia trabalho além da 8ª hora e nego o fato, não fazia trabalho além da 8ª hora e nego o respectivo fato. Ou eu vou dizer, realmente fazia trabalho além da 8ª hora, mas não tem direito às horas extras porque era cargo de confiança. Está em curso no artigo 62 da CLT. Entenderam as 2 possibilidades de defesa? Ou eu nego a existência do fato, eu falo, não existiu esse fato, rechaço completamente a existência do fato, ou eu reconheço o fato, eu falo, não, realmente existiu esse fato, realmente esse fato existiu. Só que não se aplica a lei nessa situação, ou não é bem assim, ou eu tenho uma excludente a essa respectiva lei, que é a questão do artigo 62 do cargo de confiança. Entenderam como é que funciona? Eu tenho só essas possibilidades, ou eu nego o fato, ou eu reconheço e justifico a impertinência da aplicação daquele direito postulado pela parte contrária. Ok? No template lá, foi dita a questão de dividir por tópicos, né? Que é como eu estava mostrando lá naquela situação de endereçamento, qualificação, defesa, mérito. Quando chegar aqui no mérito, no universo do mérito, a gente também precisa ser didático.
A gente também precisa ser inteligente nesse momento. Porque senão a nossa peça não vai ter efetividade, a nossa peça ela não vai ter tecnicismo necessário para poder ter êxito. Então também preciso me preocupar nesse momento, né, o como eu vou redigir isso. Lembrando que no mérito a defesa agora é direta, não é indireta, né? Até agora a gente tratou da defesa indireta. Falamos de preliminar processual, defesa indireta. Falamos de mérito, propriamente dito, também tem um ar indireto, porque você não discute fato. Tecnicamente você acaba com o processo lá na questão da prescrição. Agora aqui não, aqui é defesa direta. Aqui a gente vai entrar para discutir o fato, para analisar o contexto do fato, para dizer se esse fato existiu ou para dizer se esse fato não se aplica à legislação que está sendo postulada na inicial. Ok? Então é defesa direta. Muito bom. Estou dentro do universo do mérito. Estou dentro do contexto do universo do mérito. Quando eu for desenvolver os temas, eu preciso desenvolver esses temas, também de forma articulada, também de forma separada, senão vira uma bagunça, né? Tem muito civilista que quando vem para trabalhista se perde na defesa, né? Mas se perde de uma forma incrível na defesa. Por quê? Porque lá no processo civil, quando você está dentro do processo civil, você tem 1, 2, 3, 4 pedidos explodindo, né? Você tem lá um dano material, que acaba gerando um dano moral, que acaba gerando talvez um lucro cessante. Você não consegue sair muito além deste universo. É muito mais pontual. Bateram no meu carro. No momento que bateu no meu carro, me deu prejuízo. Que prejuízo foi esse? Prejuízo material. Ah, mas também eu cortei o rosto e fiquei com uma cicatriz. Então você já tem um dano moral, né? Por lesão física, por ter deixado essa marca física que perturbou a cabeça da pessoa, né? E eu era taxista, fiquei 1 ano sem trabalhar porque meu táxi quebrou todo lá, não tinha dinheiro para arrumar, lucro cessante. Então, o máximo que você consegue evoluir dentro de todo esse contexto é isso aí. Não dá para fugir muito disso aí. Agora, no processo trabalhista, não, né? No processo trabalhista, pode ser que tenha uma reclamação trabalhista com 10, 20, 30, 40 pedidos. E aí, meu amigo? O cara tá pedindo vínculo, tá pedindo hora extra, tá pedindo equiparação, tá pedindo os direitos da convenção coletiva, tá pedindo outra coisa, tá pedindo reflexo daquilo não sei aonde, e não foi depositado o FGTS, tem vício na verba rescisória, e ele quer a reversão da justa causa porque não teve justa causa no que foi aplicado, aí vai embora. Você tem um monte de pedido, tem pedidos 1000 envolvendo uma reclamação trabalhista. Agora imagina o civilista ou a pessoa desorientada querer contestar tudo isso direto. Vai dar 10, 20, 30 laudas escritas para poder contestar tudo isso e vai ficar uma bagunça lascada. O que a boa técnica processual e a boa técnica para a defesa diz? Eu preciso dividir tudo isso em tópicos. Eu preciso dividir tudo isso em tópicos. Eu preciso contar uma historinha de cada vez. Eu preciso fazer uma argumentação de cada vez. Então, tem vínculo empregatício? Do vínculo empregatício. Começo, meio e fim, eu discuto a inexistência do vínculo empregatício ou a inaplicabilidade do vínculo empregatício. Tem lá o texto de horas extras. Das horas extras. Começo, meio e fim, eu discuto que não tem hora extra, eu discuto que não se aplica as horas extras a esse contexto todo. Equiparação salarial. Da equiparação salarial. Começo, meio e fim, vou discutir que não existe equiparação salarial ou se não tem os requisitos que contemplam a equiparação salarial. Dano moral, mesma coisa. Rescisão contratual, mesma coisa. Reversão da justa causa, ou sei lá o quê, né? Justa causa, vou reverter. A mesma coisa. Ok? Uma técnica muito bacana que eu costumo ensinar para os meus alunos é o seguinte. Para facilitar a vida do juiz. Né? A gente brinca assim, mas é bem isso mesmo, é facilitar a vida do juiz. O magistrado, principalmente o magistrado no Brasil, o magistrado do trabalho, ele trabalha muito. São muitos processos. Ele tem que dar um número X de sentenças dentro do mês. Se ele não der aquele número de sentenças dentro do mês, dentro da semana, o CNJ está enchendo o saco dele, cobra a meta, uma coisa, outra. Então, ou seja, ele pode estar julgando o seu processo depois de já ter julgado 10, 15 outros processos. E aí? Pode estar cansado, pode ter falha humana, ele pode já não dar a devida atenção. Então tem que facilitar a vida do juiz. E como é que eu facilito a vida do juiz? Sendo didático na defesa. A defesa tem que ser didática.
abro o tópico. E às vezes você pode usar até uma técnica de tópicos autoexplicativos. Como é que eu faço tópicos autoexplicativos? Olha lá, vínculo empregatício, né? Eu posso colocar assim, da inexistência de vínculo empregatício, uma vez que na relação jurídica havida entre as partes não existe subordinação. Vamos de novo? Olha só. Da inexistência de vínculo empregatício, uma vez que na relação jurídica havida entre as partes não existe subordinação. Isso é um título, professor Rogério? É um título. Letrinhas garrafais, letrinhas maiúsculas, eu coloco dessa forma. Quem lê isso que eu acabei de dizer para vocês, já vai entender o bojo da tese. Já vai entender a construção da tese. Porque o título é autoexplicativo. E aí depois eu venho desenhando embaixo, venho colocando embaixo ali, começo, meio e fim, toda essa construção, toda essa situação que envolve aí essa tese que eu estou sustentando. Entenderam? Olha só a questão de equiparação salarial. Né? Da inexistência de equiparação salarial, uma vez que o paradigma indicado foi contratado há mais de 2 anos da contratação do reclamante. Já expliquei o que eu quero. Nesse textual que eu coloquei aí sobre título, sobre um autoexplicativo, né? Um título autoexplicativo, uma divisão autoexplicativa, eu já disse o que é. Aí depois embaixo eu só venho explicando, arredondando a coisa toda. Ok? Quando o magistrado lê o título autoexplicativo, lê o tópico autoexplicativo, ele já vai estar preparado, ele já vai estar com o raciocínio preparado para depois dissecar a tese que está sendo desenhada abaixo. Entenderam? O que você vai estar fazendo? Você vai estar facilitando a vida do juiz. O juiz vai, ele vai se sentir mais aberto para poder apreciar o seu processo. Ok? Então esses tópicos autoexplicativos são fantásticos. Tem 10 pedidos, você vai abrir 10 tópicos. É óbvio que se for pedidos conexos, pedidos ali de reflexo, você vai sustentar um maior e vai elencar tudo, encaixar todo o restante do contexto ali. Ok? Mas é importante que você tenha essa divisão de matérias dentro da contestação e também a aplicação desses títulos autoexplicativos, porque a sua defesa vai ficar uma defesa clara, uma defesa objetiva, uma defesa com fundamento. Ok? E não perca a oportunidade de fundamentar muito bem a sua tese. Ah, dê-me os fatos que te darei o direito, né? Isso vem de um brocado jurídico. Olha que beleza. Gente, não confia nisso. Não confia nisso, né? Se é uma legislação específica, se é uma legislação pontual, transcreva a legislação. O direito do trabalho está todo sumulado, você tem várias súmulas do TST para diversas matérias. E agora tem súmula do TRT. A partir da última mudança aí do quadro recursal trabalhista, tem súmula do TRT. O TRT tá formulando súmulas de aplicação pelo juiz que está ligado àquele TRT. Então você tem que fazer uma pesquisa, tem que conhecer as súmulas do TRT, você tem que conhecer as súmulas do TST, tem que conhecer as súmulas relacionadas ao STF. E quando você fizer sua defesa, você vai invocar já a súmula. Vai invocar a súmula e transcrever a respectiva súmula. Para quê? Facilitar a vida do juiz. Você facilita a vida do juiz, ele facilita a sua. No bom sentido, é lógico, né? Ele vai olhar com mais carinho para o seu processo. E isso é extremamente importante. Ok? Muito bom. Seguindo mais um pouquinho, a gente vai chegar num princípio, ou em alguns princípios, na verdade 2. Eu separei 2 princípios que vocês precisam conhecer para que vocês se tornem técnicos na arte de contestar, de apresentar uma defesa. E o primeiro princípio é o que a gente vai colocar aí na tela para você, ó. Princípio da impugnação específica. O professor que dirá, que diacho é isso, né? Que loucura que é isso aí? É o CPC. Tá lá no CPC, que é fonte subsidiária para a legislação trabalhista. Então, o que a CLT não tem, eu tenho que buscar no CPC. E o CPC atual, que está em vigor hoje, ele traz lá no artigo 302, que está na telinha para vocês ali em negrito, ele traz o seguinte texto: cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos que não forem impugnados. Vamos de novo. Cabe também ao réu manifestar-se precisamente sobre os fatos narrados na petição inicial, presumindo-se verdadeiros os fatos não impugnados.
impugnados, ok? Comigo aqui, ó, não dá para brincar com este princípio. Princípio da impugnação específica. Tem 40 pedidos na inicial, você vai ter que contestar os 40 pedidos da inicial. Tem que contestar e ponto. Tem que contestar e ponto. Eu vou entrar um pouquinho no outro princípio que eu vou estudar com você agora, daqui a pouquinho, mas para você poder entender esse aqui também, que eles são um pouco parecidos nesse começo de raciocínio. Por exemplo, eu tenho uma baita tese, eu tenho uma tese fantástica para extinguir o processo sem a resolução do mérito, sem apreciação do mérito. Ou ainda eu tenho uma tese de prescrição gritante, bati o olho aqui, está prescrito. A ação está prescrita, ou a quinquenal prescreveu lá um monte de coisa. Eu vou sustentar isso na minha contestação? Vou. Lógico que eu vou contestar isso, que eu vou colocar isso na minha contestação. É uma obrigação minha como advogado de defesa. Só que eu também vou falar no mérito. Ah, professor, mas dá preguiça. Tá tudo prescrito. Eu vou ter que falar no mérito? Vai ter que falar no mérito, porque você tem a obrigação de impugnar tudo. Porque o que você não impugnar vai ser considerado verdadeiro. Você pega um juiz malucão, um juiz doidão, e ele passa por cima da prescrição, diz que não tem prescrição, ou ainda diz que aquela preliminar processual sua não se aplica, e ele vai pro mérito. A hora que ele chega no mérito não tem nada escrito. E aí? Dançou, neném. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer que tudo que está escrito na inicial é verdadeiro. Ele vai presumir como verdadeiro tudo que está na inicial, como diz o artigo 302 que a gente leu. Então, mesmo com uma super tese, uma mega tese processual, ou com uma mega tese, uma teratese de prescrição, eu ainda preciso ir para o mérito. Eu ainda preciso discutir o mérito lá. Preciso falar no mérito ainda. Entendeu? Preciso falar no mérito. Não tem como fugir. Princípio da impugnação específica. É obrigação do defensor, do advogado em uma contestação, em uma defesa, impugnar item a item de tudo que está sendo discutido lá na reclamação trabalhista. E como eu disse para vocês, é trabalhoso. Se você está no civil, é 3 pedidinhos, 2, 3 pedidinhos. Processo civil tá lá, isso aí. Basicamente, né? Agora na trabalhista é 40. Você vai fazer 40 impugnações. Ok? E vou explicar uma outra coisa para vocês. Normalmente na petição inicial de reclamação trabalhista, o pedido está dividido em letrinhas. Letra A, vínculo, letra B, letra C, letra D. Está tudo divididinho. Ou o advogado faz em número. 1, 2, 3, 4, 5. Ou ainda em romano, né? Bota lá um pauzinho, 2 pauzinhos, aquela coisa toda lá que a gente conhece dos numerais em romano, né? Então ele identifica qual é o pedido, ou por letra, ou por número, ou por numeral romano. Muito bom. Quando você for fazer a defesa, quando você for fazer a contestação, o que você vai fazer? Você vai abrir o tópico lá, que eu falei para vocês, autoexplicativo, vai bater tudo o que você tem que bater, e no final você vai dizer assim, nestes moldes, outrossim, assim sendo, como você quiser fazer. Impugna-se o pedido de letra A. Impugna-se o pedido de letra B. Vai deixar claro isso. Você vai gritar na sua defesa que você está contestando aquele pedido. Por quê? Princípio da impugnação específica. Você não pode deixar dúvida na cabeça do juiz, porque se ficar alguma dúvida na cabeça do juiz, ele pode dizer que você não contestou especificamente e pode dizer que é verdadeiro o fato narrado na inicial, porque não teve contestação, porque não teve pontual contestação. Então, vai até Z, então impugno A, impugno B, impugno C, impugno D, e sempre em cada momento. Sustentei aquela coisa toda e vou dizer o que eu estou impugnando. Sustentei mais um tanto de coisa, vou dizer tudo que eu estou impugnando. Ok? Quando o processo era físico, ainda existe alguns poucos processos físicos aqui, pelo menos aqui em São Paulo ainda, lá na Barra Funda você tem alguns processos físicos, lá ainda tem esses aspectos físicos. O que eu ensinava pro pessoal do escritório, os advogados que entravam no escritório para trabalhar lá com a gente na banca, né? Eu falava para eles assim, olha, quando você estiver fazendo uma contestação, você precisa abrir a defesa no pedido e ticando. Contestei A, risca com a caneta o A. Contestei B, risca o B. Risca o C, para não faltar nenhuma letrinha, nenhum pedido sem contestação. Hoje no eletrônico, né, eu peço para anotar. Anota do ladinho, impugnei A, impugnei B, impugnei C, impugnei D. Aí depois você faz ali uma conferência para ver se tudo que você impugnou realmente é tudo que está na petição inicial. Por quê? Porque se eu não impugnar, se eu não contestar, pode ser presumido como sendo
verdadeiro, ok? Esse é o famoso princípio da impugnação específica. Aquilo que não é impugnado é confesso. Gera presunção de veracidade diante do que foi alegado na inicial. Ah, professor, mas não é tudo. Lógico, existem algumas matérias que não dá para ser, né? É incoerente. O pedido não vai ser confesso porque ele é impossível. É juridicamente impossível, não tem fundamentação. Mas aí 80% dos pedidos, pelo menos, são passivos de que, se não forem impugnados, serem considerados verdadeiros por serem pedidos ligados à matéria fática. Ok? Muito bom. Vamos falar um pouquinho de um outro princípio, o princípio da eventualidade. Olha aí na telinha, princípio da eventualidade. As famosas teses subsidiárias. Gente, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de como os advogados trabalhistas que não têm o hábito de contestar, que não têm o hábito de fazer defesa, apanham nesse momento das teses subsidiárias, das subteses, né? Vamos ler o material aí para vocês poderem se inteirar um pouquinho desse contexto. Olha lá. O momento da defesa é um momento único. Já dissemos isso aqui, né? Já trabalhamos isso. O momento da defesa é um momento único e não pode ser desperdiçado. Por isso, uma boa contestação, não obstante a tese principal, também faz impugnações em teses subsidiárias. Já explico o que é uma tese subsidiária. Muitos operadores do direito, no que tange à esfera trabalhista, não se sentem à vontade para sustentar as teses subsidiárias, ou ainda não conseguem vislumbrar as margens do objeto principal da defesa. O grande segredo, qual é o grande segredo? Terceiro ponto ali do template. O grande segredo é invocar o princípio da eventualidade. Ou seja, se não for acolhido o argumento principal, ainda assim o pedido não pode ser procedente por outros motivos. Então tem uma alternativa, né? Não deu na tese principal, não virou a tese principal, eu tenho a tese subsidiária. Ok? Muito bom. Comigo aqui, ó. Olha só que interessante. As teses subsidiárias não são teses exclusivas do direito do trabalho, de forma alguma. São teses que existem lá no processo civil, no direito civil, são teses que existem no direito criminal. Até acredito eu que nasceu no direito penal, porque o direito penal é muito mais antigo do que o direito trabalhista, mas muito mais antigo do que o direito trabalhista, né? E as teses penais criminais trazem teses subsidiárias, as defesas criminais trazem teses subsidiárias. Vou explicar uma para vocês que vai servir como paradigma aí, até para as nossas mesmo na esfera trabalhista, né? Vamos supor que eu, Rogério Marti, esteja defendendo o meu cliente no júri, no tribunal do júri, ok? E o meu cliente está sendo acusado de ter jogado o sócio dele pela janela. Está sendo acusado de, numa discussão da empresa, ele ter arremessado o sócio pela janela, o sócio caiu pela janela, 20º andar, morreu. Ok? Estou sendo acusado, eu não, meu cliente está sendo acusado disso. Perfeito? Tese principal deste réu. Não jogou o sócio pela janela. Não jogou, ninguém viu, não tem prova disso, não foi ele que jogou o sócio pela janela. Ele nem na sala estava quando o sócio caiu da janela ou foi jogado pela janela. Não sei, não foi ele. Essa é minha tese. Sustento isso lá no tribunal do júri, aquela coisa toda, papapá. Essa é a tese principal. Olha a subtese. Em um determinado momento da minha sustentação no processo, eu viro para os jurados e falo assim, e tem outra coisa. Mesmo que vossas excelências, né? Mesmo que os senhores entendam que foi o meu cliente que jogou pela janela, o que ele não confessou, o que não tem prova, o que eu estou dizendo que não aconteceu. Mas vamos para o mundo hipotético. Vamos supor que hipoteticamente isso tenha acontecido, ainda assim ele precisa ser absolvido. E sabe por que ele precisa ser absolvido? Porque as folhas 210 do processo aqui tem um laudo necroscópico, tem um laudo do IML
que está dizendo que, na verdade, ele não morreu da queda. Na verdade, ele teve um infarto fulminante do miocárdio, morreu dentro da sala e, quando foi jogado pela janela, já estava morto. Crime impossível. Olha que bonita, né? Essa é a minha subtese. Olha a minha subtese aí, que linda. Tese principal: não foi meu cliente acusado aqui, réu, que jogou pela janela. Mas se vocês chegarem à conclusão de que foi ele, ainda assim ele tem que ser absolvido. Não foi. Mas se aparecer alguma coisa que prove ou que demonstre, seja em que hipótese for, ainda assim ele tem que ser absolvido. Por quê? Porque a vítima não morreu do tombo, ele morreu de um ataque fulminante do miocárdio momentos antes de ser jogado pela janela. Olha que bacana. Subtese. Ah, professor, mas no crime é fácil. No direito penal é fácil. Quero ver fazer isso na trabalhista. Como é que eu vou fazer isso na trabalhista? Como é que eu posso sustentar uma tese principal, bater numa tese principal, e depois sustentar uma subtese? É possível? Lógico que é possível. Com toda certeza é possível. E é uma técnica de se contestar. É uma técnica de se conduzir uma defesa no momento de contestar uma reclamação trabalhista. Vou dizer logo de largada, vou dar logo de largada um exemplo que você fala assim, meu Deus do céu, é impossível. Né? Negativa de vínculo e negativa de relação, e negativa de realização de horas extras. Como é que pode? Você vai negar o vínculo, vai dizer que não é empregado, depois você vai dizer que não tinha hora extra? Pois é. É plenamente possível. Já explico. Outra, negativa de vínculo empregatício e justa causa. A tese principal, nego o vínculo. Na subsidiária, quero a aplicação de justa causa. Outra, vamos lá. Negativa de vínculo empregatício e subtese de pedido de demissão. Puxa, esse professor Rogério pirou agora de vez, né? Como é que ele vai... Como é que ele vai explicar esses exemplos? Explico, e com uma facilidade que vocês vão ver. Vamos para o primeiro. Negativa de vínculo e negativa de realização de horas extras. Vamos lá. O reclamante não é empregado. Ele não é empregado porque não preenche os requisitos do artigo 3º da CLT. Não tem pessoalidade, não tem habitualidade, não tem subordinação na prestação dos serviços. Por isso, a ação tem que ser julgada improcedente, tese principal. Não obstante toda essa discussão, não obstante todo esse contexto, invocando o princípio da eventualidade, pelo mais puro amor ao debate, tem-se ainda que, ó a tese sendo construída, tem-se ainda que, mesmo que Vossa Excelência reconheça o vínculo empregatício, o que se admite por mais absurdo que seja, mas se Vossa Excelência entender que existiu o vínculo empregatício, o que eu acredito que não vai entender porque está farta a prova, a demonstração de que não tem vínculo, mas se Vossa Excelência vier a entender, não pode dar hora extra. Sabe por que não pode dar hora extra? Porque tem prova nos autos que o estabelecimento empresarial, a loja em que supostamente ele trabalhava, fecha às 17 horas. Fecha às 17 horas. Como é que ele poderia trabalhar além das 17 horas se a loja fechava e ele era vendedor? Entenderam o meu raciocínio? Eu nego o vínculo empregatício com força e sem perder a força do vínculo empregatício, sem deixar perder a força do vínculo empregatício, eu também digo que não tinha horas extras numa tese diferenciada de impossibilidade das horas extras. Bacana? Muito bom. Qual foi a outra que eu falei? Eu falei vínculo empregatício, negativa de vínculo empregatício e justa causa. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Não tem vínculo empregatício porque não tem os requisitos por causa disso, por causa daquilo, na verdade era autônomo, né? Era autônomo, não se preenche, não pode ser considerado empregado, blá, 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 blá. Sustentei a tese principal e pedi a improcedência da ação porque não era empregado, era autônomo. Ok? Muito bem. Aí eu venho na subtese. Não obstante toda a alegação, se Vossa Excelência, por um acaso, admitir que é empregado, admitir que existe relação empregatícia, também deverá admitir
que houve justa causa. E todas as verbas rescisórias têm que ser aplicadas de acordo com a justa causa. Por quê? No dia do desligamento, no dia que ele saiu da empresa, o que motivou essa situação foi uma discussão entre o sócio da empresa e o empregado, e nesse dia o empregado agrediu o sócio da empresa. Encheu de socos o rosto do sócio da empresa. E aqui tem laudo do ML também, tem boletim de ocorrência, tem as câmeras da empresa que filmaram, tem todas as pessoas que estavam próximas ali, testemunhas que vão demonstrar isso. Então, primeiro eu digo, não tem vínculo empregatício. Se não tiver vínculo empregatício, acabou, não tem nada. Agora, se eu perder o vínculo, eu tenho a subtese. Qual é a subtese? Que mesmo perdendo o vínculo, se reconhecer o vínculo, tem que reconhecer a justa causa, porque houve agressão empregado e empregador. Ok? Muito bom. Vamos para o pedido de demissão. Não é empregado, não é empregado, não é empregado, não é empregado. Mas se reconhecer o vínculo empregatício, também tem que reconhecer o pedido de demissão, porque aqui estão os e-mails, ou o e-mail, aonde o reclamante diz que não quer mais trabalhar na empresa. Ele sempre trabalhou como autônomo. Sempre trabalhou como empregado autônomo. Mas se o senhor, Vossa Excelência, vier dizer que ele é empregado, tem que reconhecer o pedido de demissão, porque aqui está muito claro no e-mail, ó. Não quero mais prestar serviços para a empresa. Estou me desligando pela empresa porque vou para um negócio melhor. Entenderam? Tese principal, subtese. Tese principal, subtese. Ok? Muito bom. No material de vocês, que está entrando na tela aí, olha que presentão deste professor para vocês, né? Olha que presentão. Eu coloquei um textinho aí, ó. Por quê? Porque você não pode perder a força da tese principal na sustentação da subtese. Você precisa dividir muito bem isso. Isso é uma técnica de contestação, né? Eu vou construir aí toda a situação da principal e vou depois construir a situação da subtese sem perder essa força. Olha o que tem aí em negrito, né? Olha lá. Não obstante a absoluta certeza de que não estão presentes os requisitos do artigo 3º da CLT, o que leva, sem qualquer sombra de dúvida, à improcedência total da reclamatória, entre vírgulas, olha lá, ainda assim, em atenção ao princípio da eventualidade, e pelo mais puro amor ao debate, não há que se falar em horas extras, pois jamais houve qualquer serviço autônomo prestado após as 17 horas. Ou seja, mesmo que reconhecido absurdamente o vínculo, improcedente o pedido de horas extras, que é o primeiro exemplo que eu dei para vocês, que eu coloquei aí no papel, ok? Se fica de presente aí, com base nisso vocês conseguem construir as mais diversas subteses, é só soltar aí efetivamente a criatividade, né, na hora de fazer a defesa aí do seu cliente. Ok? Outra coisa importantíssima, a gente está caminhando aí já para a reta final da nossa aula de hoje, né? E aí, nesse caminho para a reta final, eu não posso deixar de falar para vocês da alma de uma defesa trabalhista, né? E qual é a alma da defesa trabalhista? A alma da defesa trabalhista é conhecer muito bem ônus probatório. É conhecer muito bem quem é que tem que fazer a prova e como construir uma tese dentro deste universo do ônus probatório para que a defesa surta um efetivo efeito, ok? Vou tentar fazer uma síntese, né? Porque precisaria aí de 1, 2, 3, 4 horas ou talvez aulas para poder a gente estudar o que é o ônus probatório, né? Mas eu vou tentar fazer uma síntese técnica para que vocês possam assimilar um pouco desse conteúdo e possam desenvolver aí uma coisa bacana aí na hora de contestar, né? Mas vamos começar devagarzinho, senão vocês vão ficar doido. Ônus probatório. O que é ônus probatório? Ônus probatório vem de peso. Ônus vem de peso. Não é isso? Peso da prova. Quem é que tem que provar dentro do processo? Olha o que está no template lá. Olha lá de novo no template. O que tem lá no template? Todas as teses de defesa devem ser sustentadas com base nos ditames do ônus da prova. Quem, dentro do processo, tem a obrigação de provar. Uma vez que se relata o fato, a prova pode ser atraída ou ainda imposta à parte contrária. Olha que beleza. Quando se fala alguma coisa dentro do processo, né, é possível, dentro da defesa ou através da defesa, atrair ou empurrar esse ônus probatório. E onde é que está
está isso, professor? Está lá, artigo 818. O artigo 818 da CLT e o 333 do CPC, do atual CPC, tratam da figura do ônus da prova. O que diz o 818? O 818 diz: a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. De novo, a prova das alegações incumbe a parte que as fizer. Ok? No outro template, nós temos lá o texto do 333 do CPC. O ônus da prova, o peso da prova, incumbe, ao autor, quando alegar um fato constitutivo do seu direito. 2, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Bacana? Comigo aqui para entender isso aqui de forma técnica e rápida. Olha só. Ao autor incumbe provar aquilo que ele alega. Quem alega tem que provar. 818 da CLT. 333, 1 e 2. O fato constitutivo que constitui o direito, o autor tem que provar. Agora, se o réu alegar fato modificativo, extintivo ou impeditivo, quem prova é o réu. Ok? Claro isso para vocês? Mais ou menos, eu vou explicar de uma forma mais simples. Vamos lá. Quando você alega algo, quando você faz uma alegação, você tem a obrigação de provar. Enquanto não vier a defesa, enquanto ninguém vier se defender, a obrigação é sua. Existem algumas situações em que o ônus da prova ele é dividido, ele é distribuído de uma forma diferente. Mas vamos partir para a regra geral, porque se você entender a regra geral, a exceção depois fica fácil de entender em outras situações, em outros cursos, em outros momentos. Mas eu quero que você entenda a essência. Toda vez que alguém alega alguma coisa, toda vez que alguém fala alguma coisa, é dele o dever legal de provar. Ok? Muito bem. Quem que tem o poder de mudar isso? Quem que tem o poder de mudar essa situação? De alterar, de modificar essa situação? A contestação. A defesa. É a defesa que vem e tem condição de mudar isso. Inverter, mudar, atrair esse ônus probatório. Como? Vou explicar para vocês. Vamos usar isso já dentro de um exemplo trabalhista, para você entender melhor o contexto. Quero vínculo empregatício. Por que eu quero vínculo empregatício? Eu quero vínculo empregatício porque estão presentes os requisitos do artigo 3º. Pessoalidade, habitualidade, subordinação e salário. Eu quero. Ok? O que eu estou alegando aqui? Fato constitutivo. Eu estou alegando alguns fatos que constituem o meu direito. Ok? Quem alega tem que provar. Nesse momento eu tenho que provar. Nesse momento eu tenho que fazer prova. O ônus probatório é meu. Ótimo. Aí vem a defesa. Vem a contestação. Na contestação, prestem atenção no que eu vou dizer. Na contestação, a empresa vem e fala: o quê? Nem conheço esse cabra. Nunca trabalhou para mim. Nunca vi. O que a defesa fez? A defesa negou o fato. Ela disse que o fato não existe. Negou o fato. A partir do momento que nega o fato, o ônus continua sendo de quem alega, de quem tem que constituir o direito. Ok? Até aí tranquilo. Agora vamos supor que a defesa trilhe um outro caminho para se defender. A defesa, a contestação vem e diz: olha, realmente essa pessoa trabalhou para mim. Realmente essa pessoa prestou serviços para mim, para minha empresa. Só que prestou como autônomo. Não tinha subordinação. Ele entrava a hora que ele queria, ele saía a hora que ele queria. Ele só ganhava se ele produzisse, se ele não produzisse, ele não ganhava nada. Se ele ficasse um mês sem fazer nada, não recebia nada. Se ele quisesse faltar uma semana, ele podia faltar, que não tinha problema. Ele era autônomo. O que a reclamada, o que a empresa fez nesse momento? Puxou completamente o ônus para ela. Por quê? Porque alegou um fato que modifica o direito. Alegou um fato que extingue
o direito, pela falta dos requisitos e tudo mais. Nesse momento, quem é que tem que provar? Quem tem que provar nesse momento é a empresa. Ok? Em poucas palavras, em palavras simples, quando há uma alegação e há uma negativa da alegação, quem alega tem que provar. Quando há uma alegação e, pelo outro lado, há o reconhecimento do fato e atribui-se uma desculpa, atribui-se uma justificativa, quem fez a desculpa, quem fez a justificativa, quem deu a desculpa, quem deu a justificativa, tem que provar a desculpa, tem que provar a justificativa. Entenderam mais ou menos o que eu estou dizendo? Eu estou tentando, assim, fazendo um esforço aqui imenso para tornar simples uma coisa que é um pouco complexa, né? Tem muito advogado que está no mercado, que está ganhando dinheiro, criando os filhos e não consegue entender direito o ônus probatório. Né? E eu estou tendo a pretensão, a presunção até de tentar fazer isso com vocês em poucos minutos aqui. Mas vamos lá, quem alega tem que provar. Se a parte contrária nega o fato, quem alega continua tendo que provar. Mas se uma pessoa alega e a parte contrária em defesa reconhece o fato, mas dá uma desculpa, mas dá uma justificativa, o que ela faz? Ela atrai para ela a obrigação de provar. Atrai para ela a obrigação de provar. Que é exatamente o que diz o 332 e 33, que está aí na telinha. Olha lá, vamos fazer de novo a leitura da redaçãozinha do que está em negrito lá, ó. 333 do CPC. O ônus da prova incumbe, 1, ao autor, quando alega o fato constitutivo do seu direito. 2, ao réu, quando dá uma desculpa, olha lá, quando justifica. Quando ele diz que a existência do fato, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do respectivo direito. Bacana? Vamos dar outros exemplos, vai, porque eu acho que é importante vocês entenderem isso. Vamos dar outros exemplos. Comigo aqui, ó, outros exemplos. Olha só. Hora extra, tá? Hora extra. O reclamante tem menos de 10 empregados para não precisar ter cartão de pontos, senão o meu exemplo fica muito complexo. Então tem menos de 10 empregados na empresa, quando tem menos de 10 empregados na empresa não é obrigado a ter cartão de ponto, ok? É o que diz lá a nossa legislação, súmula e tudo mais. Trabalho até às 20 horas, ou melhor, trabalho até às 22 horas. Eu tinha que deixar a empresa às 18, mas eu estico a minha jornada todo dia até às 22 horas. Isso foi dito na inicial. O reclamante foi lá e alegou isso na sua inicial. A reclamada vem e fala, mentira, isso não aconteceu de jeito nenhum, não aconteceu de forma alguma, nunca, esse empregado nunca trabalhou além das 18. De quem que é a prova, gente? De quem que é a prova? Do reclamante. Daquele que disse que ficava até as 22. Se a empresa negou dizendo que ele não ficava, quem tem que provar é o empregado. Ele alegou um fato constitutivo e a empresa negou. Na defesa, a empresa foi lá e negou o fato. Se negou o fato, o que acontece? O que acontece? Tem que provar. Quem? Quem alegou. Ok? Agora vamos para o outro lado. A mesma tese da inicial, a mesma tese da petição inicial. Quero horas extras porque eu trabalho todo dia até as 22. Eu tenho que sair às 18, mas fico na empresa até as 22. Aí a empresa vem e fala, realmente ele trabalha até as 22. Realmente ele não sai às 18. Realmente ele fica todo dia até as 22 horas. Mas, desculpa, mas não é devido nenhuma hora extra. E sabe por que não é devido nenhuma hora extra? Porque ele vai lá depois das 18 e depois das 18 ele trabalha para uma ONG. Existe uma ONG dentro da empresa e dentro dessa empresa ele vai prestar serviço para a ONG onde ele é voluntário. Até as 18 ele é empregado da empresa, presta serviço para a empresa. Das 18 para frente ele está lá na ONG, está fazendo serviço social na ONG, está ensinando lá os filhos de funcionários, está tratando lá das questões de educação e outros, sei lá, alguns serviços sociais que ele faz. Então eu não posso pagar hora extra para ele porque lá ele é voluntário. O que a empresa fez nesse momento? Vupit. Chamou toda a responsabilidade para ela. Chamou toda a responsabilidade para a empresa. Agora quem tem que fazer a prova é a empresa. No primeiro caso, se ele não prova que ficava até as 22, perdeu a ação. No segundo caso, ele não precisa provar mais nada. Quem tem que provar é a empresa.
Se a empresa não provar que ele era lá voluntário da ONG, dançou, vai perder a ação. Entenderam o raciocínio? Mais um exemplo. Dano moral. Vamos partir para um exemplo de dano moral. Eu sempre dou esse exemplo, né? Às vezes, se alguém assistiu algum vídeo meu aí falando sobre as questões de ônus da prova, eu sempre dou esse exemplo porque esse exemplo é muito bom para entender. Vamos falar de uma coisa pesada. Assédio sexual. Ó que beleza. O empregador está sendo acusado, numa reclamação trabalhista, de assediar sexualmente a sua secretária. O diretor da empresa está sendo acusado de assediar sexualmente a sua secretária. Ela relata todos os fatos na inicial, tudo bonitinho, tudo certinho. A empresa, na defesa, alega primeiro a seguinte defesa. Imagina, isso nunca aconteceu. Nunca existiu assédio. O diretor nunca encostou um dedo sequer na secretária. O que ela está dizendo é mentira, não é verdade. A ação tem que ser improcedente. De quem que é a prova? Pergunto a você. Quem é que tem que fazer essa prova? O empregado. Quem tem que fazer essa prova é o empregado. É ele que tem que fazer a prova, porque ele alegou e a empresa negou. Entendeu? Muito bem. Vamos dar um exemplo. Assédio sexual. O diretor assediava sexualmente a secretária, pipipi, popopó, popopó. A empresa na defesa vem e diz assim: realmente havia contato físico entre o diretor e a secretária. Realmente o diretor tocava a secretária. Mas tem um porquê. Desculpa. Existe um porquê para isso. O diretor fazia um curso de massagem lá no Senac, apresentando novas técnicas de massagem, e a secretária se voluntariava, a secretária se oferecia para ser massageada pelo diretor, para ele treinar suas técnicas de massagem. Não havia maldade nem nada, e era consensual, e era um pedido dela. Por isso que a ação tem que ser improcedente. Olha que lindo isso. A partir desse momento, sabe quem é que tem que fazer a prova? A empresa. A empresa tem que provar o custo de massagem no Senac, tem que provar a concessão, tem que provar o pedido dela para que seja massageada e tudo mais. Entenderam o raciocínio? É assim que funciona a construção do ônus da prova dentro do universo aí que trata das defesas trabalhistas. Ok? Tudo isso nos leva a que conclusão? A que conclusão que se chega com tudo isso? A que conclusão se chega com tudo isso? A uma única conclusão. De que a boa defesa, ela é feita dentro deste raciocínio. Se eu estou defendendo o meu cliente, se eu estou fazendo a defesa da empresa, e eu não consigo prova para poder contestar, prova para eu poder argumentar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar o fato. Porque se eu nego o fato, eu deixo toda a prova para a parte contrária, para o reclamante. Agora, se por um acaso eu tenho prova daquilo que justifica, eu tenho prova da desculpa, eu bato no peito, assumo a responsabilidade, digo a alegação, digo a justificativa, e no dia da audiência levo testemunhas, levo documento, levo tudo e provo que não existe efetivamente ali aquele direito que está sendo postulado. Ok? Então esse é o tom que eu tenho que dar na minha defesa. Essa é a construção técnica que eu tenho que dar na minha defesa. Eu só posso atrair para a empresa aquilo que a empresa consegue provar. Eu só posso trazer para a empresa aquilo que a empresa consegue provar. O que eu não conseguir provar, eu tenho que empurrar para o reclamante. Eu tenho que empurrar, tenho que deixar lá para o empregado. Porque aí se eu não preciso fazer essa prova, quem tem que fazer a prova é ele, eu já saio em vantagem. Porque se ele não fizer a prova, eu ganho ação. Entenderam o raciocínio? Por isso que eu disse para vocês que é muito importante conhecer o ônus da prova. Às vezes você senta para fazer uma reunião com o cliente empresário e o cara te conta uma história linda, maravilhosa, fantástica, e isso te leva à conclusão de que realmente a empresa tem razão e o que o cara está pedindo é absurdo. Só que aquela linda história não se prova. Ninguém viu aquela linda história acontecer. Aquela linda história não está materializada, não ficou materializada em nenhum lugar, de nenhuma forma. Aí o advogado inocente vai lá e blá, vomita tudo aquilo lá no processo. E aí no dia da audiência não tem uma testemunha, não tem um documento no processo, não tem nada.
vai perder a ação. Ele atraiu o ônus para ele e não provou, perdeu a ação. Ele facilitou a vida do reclamante. Então, saber trabalhar com essa questão de ônus probatório, saber trabalhar com a construção da prova dentro da tese é importantíssimo. Eu diria que é a alma de uma contestação. A alma de uma defesa é você jogar em cima disso, porque você jogando em cima disso, você aumenta a possibilidade de êxito do seu cliente e empresa. Ok? Senão, a coisa fica muito complicada. Ok? E vou até para um desabafo aqui, né? Como advogado de empresa, eu posso ir para esse desabafo. A maioria das empresas fazem muita coisa errada, né? Por N fatores, gente. São vários fatores que envolvem isso. Às vezes até mesmo uma questão de sobrevivência. Uma questão financeira, de estratégia financeira. Às vezes se ela recolher tudo, se ela pagar tudo, né? Não vamos falar só de direito trabalhista, vamos falar de impostos. Se ela for tributar tudo bonitinho, certinho, que é um dever legal, que tem que ser feito, mas se ela for fazer, não abre as portas. Tem que fechar as portas, parar tudo, porque você vai viver pagar imposto. Inviabiliza o negócio. Por isso que você tem tanta dívida tributária, tanto passivo fiscal aberto por parte dos empresários. Dificilmente você pega uma grande empresa que não tem um passivo fiscal aberto. Né? Então, quando o advogado se depara com um quadro desse, em que a empresa errou em vários aspectos, ele tem que ser técnico. Ele tem que ser técnico. E se ele conseguir fechar a defesa certinha, enquadrar tudo bonitinho, tudo redondinho ali, ele aumenta a sua possibilidade de êxito. Na verdade, ele vai ganhar ação como? Ele vai ganhar ação no erro do reclamante, no erro do advogado reclamante, porque ele pode ter alegado algo que também ele não vai provar. Ele não consegue provar. Aconteceu, mas ele não consegue provar. Se eu não atrair para mim e deixar para ele provar e ele não provar, eu levo a ação, ganhei a ação. Entenderam o raciocínio? E ainda tem mais uma coisa para falar para você. Mais uma coisa para falar para você. Olha só. Ainda existe a questão da contraprova. E o que é a contraprova? A contraprova é uma coisa maluca. Muito bacana. O ônus é do empregado. O empregado tem que fazer aquela prova. Ele vem e faz a prova. Ele traz a testemunha e faz a prova. A reclamada vai lá e faz uma contraprova. Traz também uma testemunha que tira a credibilidade dessa testemunha. Que empata a prova. E quando empata a prova, gente, o que acontece? Perde quem tem o ônus. Se o ônus é do reclamante, eu vim com a defesa, empatou, o reclamante vai perder. Se o ônus é da reclamada, o peso da prova é da reclamada, o reclamante vem e empata a prova, neutraliza a prova na contraprova, a reclamada vai perder, porque ela não conseguiu se desvincular do ônus. Ônus é algo que tem que acontecer, eu preciso provar sem sombra de dúvida. Se tiver dúvida ou se a prova não for boa, eu perdi a ação. Entenderam? Essa é a grande sacada que envolve o ônus para a prova nas defesas, nas contestações trabalhistas. Ok? E para a gente poder fechar, realmente vou falar um pouquinho de prova documental. Por que prova documental? Porque é na contestação, é na defesa que eu tenho que juntar as provas documentais. Os documentos têm que virem acompanhados na defesa. Olha o que está escrito lá. Todas as provas documentais devem ser juntadas com a contestação. Recibos de pagamento, se tiver pedido de demissão escrito tem que estar lá, cartão de ponto, PPRA, os documentos lá de insalubridade, periculosidade, saúde do empregado, todas as documentações têm que ser juntadas, devem ser julgadas no momento da contestação. De novo, primeiro tópico, todas as provas documentais devem ser juntadas com a contestação. Sob pena de preclusão. O que é preclusão? Não poder mais juntar, não pode juntar mais tarde. Mesmo porque as audiências normalmente possuem característica de instrução e julgamento, podendo ser oferecida a sentença naquele mesmo momento. Então, ou seja, se o juiz vai julgar na audiência, eu não posso juntar prova depois. Concordam comigo? Segundo ponto do template. As provas documentais, quando não impugnadas ou mesmo descaracterizadas pela prova testemunhal, possuem real valor do cumprimento do ônus probatório. Olha que bacana, né? Às vezes eu faço uma alegação e juntando a prova lá, isso tem um valor fantástico, né? Como exemplo, temos a prova do pagamento, o pedido de demissão, classicamente provas documentais que devem ser produzidas no contexto do
processo, ok? Comigo aqui, gente, documento tem que estar na inicial, né? Pegou um cliente trabalhista, tá com um cliente trabalhista lá, empresa, eu tenho que falar, olha, traga para mim os documentos, né? Me traga todos os, me traz tudo, me entrega a pasta, deixa eu analisar isso aqui. O que tiver sobrando eu te devolvo. Né? Agora, digitalizando, quando eu digitalizar tudo para defesa no PJ, eu te devolvo tudo, mas eu preciso conhecer a parte documental da empresa, porque tem coisa que só se prova com documento. E a empresa tem essa carga, né, organizacional. O juiz sempre olha para a empresa e fala assim, a empresa tem que ter no arquivo. Né? Se eu alego um determinado, tem que ter no arquivo, tem que ter documento. Né? Então essa prova documental tem prazo para ser juntada ao processo. E o prazo é a contestação. É na contestação que eu faço isso. Ok? E se não tem testemunha, ou se ainda a testemunha não é forte o suficiente para derrubar a prova testemunhal ela tem uma força incrível. Desculpa. A testemunha não tem força para derrubar a prova documental tem uma força incrível. Vamos supor que o empregado tenha pedido demissão, por escrito, pediu demissão. Ok? Aí ele entra com uma ação falando assim, na verdade eu fui coagido a pedir demissão. Olha só, eu fui coagido a pedir demissão. Me emparedaram lá, me botaram na cabeça, me iludiram, me coagiram para eu pedir demissão. Tudo bem, prova, você não está alegando? Prova. A defesa vem e fala assim, não, de jeito nenhum. Está aqui o pedido de demissão, foi voluntário, não teve nada de coação. Então, negou o fato. Fato negado de quem é a prova? Do empregado. Se ele não provar a coação, prevalece o documento. Eu tenho um documento que ele escreveu que ele está pedindo demissão. Entenderam o que eu estou dizendo? Ah, mas na justiça do trabalho o que vale é testemunha. Muita gente fala isso. Ah, na justiça do trabalho o que vale é testemunha. Concordo, o que vale é testemunha. A testemunha tem uma força incrível pelo princípio da busca da verdade real, o princípio da primazia da verdade. A justiça do trabalho, ela procura sempre buscar a verdade a todo custo, a todo preço. Primazia da verdade. Ok? Só que se essa prova testemunhal falhar, o documento fica macho demais. O documento vai fazer prova do que você precisa ali dentro daquele processo, ok? Então os documentos são importantíssimos. Mais duas informaçõezinhas na tela para a gente poder fechar aí a nossa aula com essas dicas e com toda essa parte de técnica aí que envolve as defesas. Primeiro pontinho lá do template. A juntada de documento novo, apenas com autorização do juiz, mediante pertinente requerimento e fundamentação, e no caso de fatos novos, né? As respectivas respostas à expedição de ofícios, órgãos públicos, bancos e outros, também podem ser considerados prova documental, produzidas após a entrega da contestação. Então são duas situações distintas aí para a gente poder finalizar, né? Então comigo aqui, ó, eu posso trazer documento depois que eu já entreguei a defesa? Eu posso trazer documento depois? Já entreguei a defesa. De repente aparece um documento, pode juntar? Só se for documento novo. Temporalmente novo, ou ainda documento que existia, mas que eu não tinha acesso a esse documento. Aí eu vou poder juntar. Se for documento novo, temporalmente novo, que nasceu depois, ou ainda um documento que existia, mas eu não tinha ele nas mãos, eu vou poder juntar. Caso contrário, não. E ainda assim eu preciso requerer isso para o juiz vai dar a oportunidade da parte contrária falar para ver se ele defere ou não a juntada desse documento novo. Professor, documento novo, não entendi. Como assim documento novo? Como é que pode existir um documento que eu não conseguia juntar o documento naquele momento? Vou dizer para você. Empregado pediu demissão. Pediu demissão e eu paguei toda a verba rescisória certinho, bonitinho, em dinheiro. Ele assinou lá que estava recebendo dinheiro, assinou, pediu demissão, tudo bonitinho. Teve um roubo na empresa e levaram a pasta onde estava o diacho desse documento. O reclamante, sabendo que eu não tenho esse documento, que eu, empresa, não tenho esse documento, ele entra com uma ação dizendo que ele nunca pediu demissão e que não recebeu nenhum tostão. Ó que beleza. Eu, na defesa, digo, pediu demissão, paguei tudo, só que infelizmente não tenho a prova disso. Tá aqui o boletim de ocorrência, mas eu não tenho a prova disso. O juiz vai lá e condena. Ó, vou até mais pra frente, hein? Mais pra frente da contestação. O juiz vai lá e condena. Condena a pagar tudo de novo porque não tem documento, porque não tem prova, blá, 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 blá. De repente toca o meu telefone, depois da sentença, toca o meu telefone, é a polícia dizendo, ó, encontrei a sua pasta.
Tem um monte de documento aqui, tô levando a pasta aí daquele roubo, daquele assalto que teve. Quando eu chego lá, abro a pasta, bingo! Tá lá o pedido de demissão e a rescisão assinada com os pagamentos, tudo bonitinho, tudo certinho. Documento novo, tecnicamente novo, porque ele já existia, mas eu não tinha condição de juntar. Eu vou lá e junto, mesmo depois da sentença, junto no recurso ou ainda numa ação rescisória. Entenderam? Aí, nesse caso, o documento é admitido. E cronologicamente novo é aquele documento que não existia, que foi produzido depois. Houve a produção depois deste documento. Vou dar um exemplo. A testemunha senta para depor e diz: é azul, é azul, é azul e é azul. Não tenho nenhuma outra prova por parte da empresa, o juiz vira e fala: é azul. Ou ainda o juiz fala: azul, vou julgar daqui 2 meses, mas a prova do azul está feita. Aí essa mesma testemunha vai num outro processo e diz: é vermelho, é vermelho, é vermelho, é vermelho. Eu vou lá, tiro cópia daquele depoimento, né? Eu digitalizo e junto no processo de excelência, documento novo, tem um depoimento em tal vara, em tal lugar, ou um depoimento no cível, ou esse documento aqui onde ele confessa, a testemunha confessa que não é azul, que é vermelho. E é documento novo. Vai ser um documento novo porque ele não existia na época que eu produzia a prova. Entenderam? Ou é cronologicamente novo, ou ele é tecnicamente novo porque na época não podia ser apresentado ou não era encontrado, ou alguma coisa assim, como eu expliquei lá da questão do assalto. Ok, gente, e eu finalizo aqui esse nosso curso rápido, nessa aula rápida aqui que nós fizemos pelo Legale, trazendo o quê? Técnicas de defesa trabalhista, técnicas na contestação trabalhista. Tentei passar com vocês aqui, desde lá do comecinho da confecção até o desenvolvimento das teses e tudo mais que envolvem aí a questão da defesa trabalhista, tentando aprimorar, né, dar um upgrade, aí, algumas ferramentas a mais para você que está do outro lado aí, que pretende advogar aí pela reclamada, ok? Um grande abraço para você, eu sou Legale e você aqui é a nossa casa, né? Um grande abraço e até a próxima oportunidade.